Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Aqui é a pastora Nil que está falando com vocês e eu estou muito animada, por isso vim até aqui para falar para vocês que nós teremos este ano a nossa conferência de geração em geração, que será online e gratuito. Então, eu quero te fazer esse convite porque eu tenho certeza, como todos esses anos que nós temos feito essa conferência, você será abençoadíssimo. Todo o Brasil está convidado para participar da nossa conferência. Olha só que time abençoado que estará conosco, hein? Jaqueline Hayashi, da Zion Church, ministrando para nós uma palavra abençoada. Pastora Cláudia Guimarães, que é escritora e também diretora do Royal Kids Brasil, estará ministrando para nós do Rio de Janeiro. Nós teremos também a Wilze Adorno, da Igreja Batista Atitude, tem feito um ministério relevante ali de crianças. Esther Bonifácio, que escreveu o livro Somos Especiais. Olha, ela vai ministrar uma palavra tremenda para nós sobre transformando através da inclusão. Nós teremos também a nossa querida missionária Margareta Adawardana. Se você não a conhece, prepare o seu coração, porque você será grandemente abençoado em saber tudo que ela tem feito com crianças órfãs pelo mundo, principalmente na Ásia. E a nossa amiga querida Cristina Barros, que todo ano está aqui conosco, estará ministrando uma palavra também abençoada a nós. E eu também estarei com vocês, né? Agora, para quem é essa conferência de geração em geração? É só para ministério infantil? Não. É para professores, educadores, para os pais. A pastora Cláudia vai ministrar uma palavra tremenda para os pais. Ela também vai falar a nós sobre missões. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Todos que se preocupam com as próximas gerações vão se interessar por essa conferência com certeza, tá bom? Então eu conto com vocês, 13 e 14 de novembro, o link estará aqui embaixo para você entrar e fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição, porque nós teremos sorteio, teremos momentos muito especiais e você será grandemente abençoado. Programe-se para assistir com todo o seu ministério infantil, é a nossa conferência de geração em geração. E até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, povo abençoado de Deus, amém? Glória a Deus. Você está feliz aí com Jesus? Só pode estar, né? Porque Jesus é o arrimo da nossa sorte, nossa bênção, né? É Ele que nos conduz para a vitória a cada dia da nossa vida, amém? Então, eu espero que você esteja muito feliz com Jesus aí. Se você estiver triste, vai para Jesus, que Ele vai renovar a sua alegria, a sua felicidade, amém? Irmãos, vamos lembrar aqui então, eu gosto sempre de dar os avisos aqui no começo. Então, lembrando, novamente, vamos chegar aí vamos aumentar aí o número de inscritos no nosso canal aí, divulga aí para todo mundo aí, até a gente aumentar aí, amém? E com isso também poder alcançar mais pessoas, mais gente aí para Jesus, tá bom? Eu estiver participando, você dá um joinha, já falei também, dá joinha, dá negativo aí, né? Tanto faz, você que sabe, né? E importante é você participar e ouvir aí a mensagem do Senhor, tá bom? Quarta-feira nós temos o nosso culto lá na igreja também, começamos às 20 horas, eu estou pensando aqui em puxar esse culto para mais cedo, para 19 e 30 horas, mas assim que for mudar eu já aviso, tá? Para a gente mudar para 19 e 30 horas aí, tá bom? Faça a sua inscrição para o culto de domingo também, bom? Culto das 9, culto das 10h30, mas eu acredito que em breve, mês que vem, eu acredito que já, se não mudar nada aí no que está acontecendo, eu vou seguir aí o exemplo aí de umas igrejas aí grandes aí que já estão não fazendo nem inscrição mais para participação dos cultos, tá?
Mas vamos ver aí direitinho, depois eu falo a respeito do assunto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui para você. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a multiplicação dos pães, tá? Mas antes eu quero apenas lembrar um pouquinho daquilo que nós já falamos. Nós falamos no começo dessa série sobre uma vida abençoada, lá em Êxodo capítulo 13, verso 1 e verso 2, quando o Senhor fala assim: todo aquele que abre a madre é meu, me pertence. Está dizendo que o primeiro sempre pertence ao Senhor. Depois, um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, o Senhor diz assim, que o santo deve ser sacrificado e peraí, deixa eu pegar aqui porque eu ia falar uma palavra aqui que eu acho que não vai dar muito certo, não, peraí. Êxodo capítulo 13, Êxodo 13, se você tiver sua Bíblia, você abre aí comigo, versículo 13 e versículo 14, tá lá, diz assim, ó: porém tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro, tá? E se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. O 14, se acontecer que teu filho Não, esse aqui é outra coisa aqui, que eu não preguei sobre isso aqui, mas é uma coisa bem interessante. Quando você vai entregar a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, o seu filho tem que estar observando, tá? Ali está falando de sacrifício, mas aqui é em relação a você entregar o dízimo e a oferta. E quando seu filho perguntar o que é isso, aí aqui no texto ele vai falar assim: você vai contar o testemunho do que o Senhor fez na sua vida quando tirou o povo ali de Israel, tá bom? Então é o seguinte: tudo que abre a madre pertence ao Senhor, tá? Quando é um impuro que abriu a madre, você vai resgatar com um animal puro, quer dizer, você sacrifica o puro para resgatar o impuro, tá bom? Então, o que isso significa? Por exemplo, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, e ele é sacrificado para quê? Para resgatar o impuro. Quem são os impuros? Somos nós. Então o puro é sacrificado para resgatar o impuro. Então todo primeiro é do Senhor. Quando nasce o animal puro, ele ele é entregue ao Senhor. Mas quando nasce um impuro, o que você faz? Você tem que pegar uma ovelha, um cordeiro puro, imaculado, e sacrificar para resgatar o animal impuro, tá? Mas a ideia aqui é o seguinte, que todo primeiro pertence ao Senhor. Tudo que é primeiro pertence a Deus, pertence ao Senhor. Por exemplo, você recebeu lá o seu pagamento. O que é o primeiro? Os seus primeiros 10%. Esse você vai entregar ao Senhor, porque é o primeiro que vai resgatar o restante, que vai resgatar o puro. Então o primeiro você dá ao Senhor e Deus te dá 90. Você faz o que você quiser com esse 90 sem peso na consciência, a não ser fazer coisas que desagradam ao Senhor, tá? Mas o 90 você pode comprar o que quiser. Você quer comprar um carro zero, você compra. Você quer comprar moto, você compra. Você quer comprar uma casa, você compra. Comprar roupa, você compra. O dinheiro é seu, porque você já deu a parte do Senhor, tá? Da outra parte nós vamos ver aqui que você pode dar oferta, tá? Que é uma outra coisa completamente diferente do dízimo, tá bom? Nós vimos também que nós vimos lá foi 1 Reis capítulo 17, né? Quando Elias, tá? Ele é enviado por Deus até a viúva, aquela viúva pobre, miserável, e a gente tem ideia que Elias foi enviado para essa viúva, para que a viúva suprisse a Elias, mas na verdade Elias foi enviado a essa viúva para que essa viúva fosse suprida pelo Senhor, tá? Então, quando Elias chega naquele lugar, a mulher não tem absolutamente nada, só tem um pouquinho de farinha para fazer um bolo para ela e o filho e morrer. Elias fala assim: não, você vai fazer primeiro para mim, tá? Coloca ela em teste, em xeque,
E ela então passa nesse teste e faz primeiro para o homem de Deus. É como se ela estivesse fazendo para o Senhor naquele momento. E Deus então faz com que aquela mulher alcance a prosperidade, porque depois disso não falta mais absolutamente nada de alimento naquela casa. E depois o filho dela vem a morrer e o Elias vai lá e ressuscita o filho dela. Por quê? Porque ela passou no teste de entregar primeiro ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então tá bom. Vamos agora em frente. Nós vimos também semana passada sobre... O que nós vimos semana passada mesmo? Foi sobre espírito de mamon, né? Você vira Deus ou espírito de mamon, tá bom? Aí você também é testado, sempre é testado, né? Porque dinheiro, meu amigo, testa todo mundo. Então, ou você serve a Deus ou você serve a mamon. Não dá para você servir aos dois ao mesmo tempo. Você agrada um ou você agrada o outro. Tá? Ou desagrada um e desagrada o outro. Então, vigia também nessa questão aí, tá bom? Vamos ver hoje sobre a multiplicação dos pães. Lucas 9, do verso 10 em diante, que diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, ó Deus, te agradecer pela tua palavra. Fala comigo, Senhor, fala com cada um de nós, nos edifica, Pai querido. E que essa palavra, Senhor, nos transforme, Pai, e que possamos ver a tua boa mão, Pai querido, abençoando quando nós agimos de acordo com a sua direção, de acordo com seus princípios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos pensar aqui um pouco nesse texto, tá? Aqui nós vemos que Jesus, ele estava pregando o Evangelho, ele estava curando enfermos, ele estava libertando pessoas. Jesus estava fazendo também aqui uma conferência, vamos dizer assim, né? Estava pregando aqui as mensagens e tal. E o povo ali recebendo, milagres acontecendo. Não sei se a gente consegue imaginar o mover que estava naquele lugar. E o texto diz aqui no verso 12, né? Mas o dia começava a declinar. Isso significa, a gente pensa que Jesus... a pregação de Jesus ela era um pouco longa, né? Ou várias mensagens ele estava fazendo ali ao mesmo tempo. Então ele estava pregando, ministrando. Aí você passa, vou imaginar que Jesus começou a ministrar às 10 horas da manhã, 10 às 11, das 11 ao meio-dia, meio-dia às 13, das 13 às 14, 14 às 15, Jesus pregando, curando, fazendo a obra. Às 16 horas, 17 horas e Jesus pregando ali essa mensagem. Vamos imaginar que os discípulos aqui,
eles começaram então a ficar preocupados. Acho que ficaram uma conferência ali entre eles, falaram assim: puxa vida, esse povo já está com fome. Jesus está animado na pregação dele, a pregação é muito boa, mas o tempo está passando, vai ficar de noite, não tem nada aberto, não tem lugar para eles comerem, o povo está com fome, né? E eles chegam ali para Jesus, aqui logo em seguida, diz assim: então se aproximaram os 12 e lhe disseram. Então eles foram se aproximando, chegando perto de Jesus, ali dando um jeitinho, né, e tal, sabe como é que é? E diz assim: Jesus, né? Vamos imaginar aqui, talvez tenham dito assim: Jesus, a pregação está muito boa, né? Pregação muito edificante, pessoas estão sendo aqui libertas, transformadas, mas já está tarde, vai anoitecer, vai escurecer, e o que nós vamos fazer com esse povo? Esse povo está com fome. Despede esse povo para que eles tenham tempo de seguir aí para as aldeias, né? Aí para a vizinhança, acharem lugar para se hospedar, né? Achar alimento para comer, porque nós estamos aqui num lugar deserto, né? Jesus, dá para fazer isso, Jesus? Né? Jesus olha para eles e fala assim: não, eu vou continuar pregando, vou continuar fazendo a obra, e vocês dá de comer para eles, dá um jeitinho. Fica imaginando nessa resposta de Jesus o que passa pela cabeça deles, né? Não tem? E eles então dizem assim: Jesus, é o seguinte, né? Não temos aqui mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós estaremos indo comprar alimento para esse povo, porque só tem 5 pães e 2 peixes, não dá para alimentar essa multidão. E agora, também por outro lado, como é que eles iam sair para comprar alimento para mais ou menos 20 mil pessoas? Porque vamos pensar que eles contaram aqui 5 mil homens, mas lá no texto de Mateus fala que era 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então a ideia aqui é que se tinha aqui mais ou menos 20 mil pessoas, onde eles iriam comprar alimento para toda essa gente. Aí não tinha comida para todo mundo. E Jesus então ele faz o seguinte, ele fala assim: olha, manda todo mundo sentar em grupos de 50. Então os discípulos saíram ali e começaram a organizar o povo ali em grupos de 50 em 50. E aí então Jesus ele pede ali os 5 pães e os 2 peixes. E aqui é interessante a gente observar o seguinte: e quando Jesus pega 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão, com certeza todo mundo ficou ali na expectativa. Acho que nós ficaríamos na expectativa também daquilo que iria acontecer. E aí então Jesus fala: me entregue aqui 5 pães e 2 peixes. Eles entregam para Jesus. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta aqueles pães e peixes, Jesus ora, reparte e dá um pedaço na mão deles. E eu acho que eles estavam esperando ali que esse pão, que esse peixe começassem a multiplicar ali na mão de Jesus. A hora que Jesus orasse, uma multidão de pão, né, de pães ali, aparecesse de uma maneira automática. Mas vamos aprender aqui 2 princípios aqui, que são os princípios da multiplicação. É bem importante isso aqui. Primeiro princípio da multiplicação: algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar, né? O que muitos cristãos não entendem é que antes que o seu dinheiro possa se multiplicar, ele precisa ser abençoado. Em outras palavras, ele precisa primeiro ser dado ao Senhor. Então aquele pão não poderia ser multiplicado se não fosse primeiro dado ao Senhor, fosse entregue ao Senhor, né? Então a primeira coisa é entregar ao Senhor, né? Então quando nós pegamos o nosso recurso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entregar ao Senhor, é entregar a Deus.
Tá? E aí, quando ele é abençoado, tá? Você faz o que tem que ser feito, né? Você dá o seu dízimo, sua oferta, entregue ao Senhor, agradece ao Senhor, tá? Você entrega a Ele, o dinheiro então possa, para que o dinheiro possa então ser multiplicado. Então, antes de ser multiplicado, ele precisa ser abençoado. Então, o que o Senhor fez? Ele abençoou aquele dinheiro ali, tá? Vamos ver aqui Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos 11, verso 16. Diz assim: E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. O que é primícia? A primícia é o primeiro. Então, se o primeiro é santo, o restante também o é. Se a raiz é santa, todo o ramo da árvore também será santo. Então, vamos pensar. Se a primeira parte é santificada, é separado para o Senhor, todo o restante também será santificado, tá? E será também abençoado, ok? Quando você entrega ao Senhor em primeiro lugar e o Senhor coloca a sua bênção nele, então e somente então ele tem a capacidade de se multiplicar. Jesus, aquele que recebe os nossos dízimos, é o único que tem o poder para abençoá-lo de forma que ele possa se multiplicar. Esse é o primeiro princípio da multiplicação. O segundo princípio da multiplicação é o seguinte, nota aí: somente o que é dado pode ser multiplicado. Vou repetir: somente o que é dado pode ser multiplicado. Se os discípulos comessem os pães e os 2 peixes, ficariam de barriga cheia, mas o povo ficaria com fome. Se eles pegassem os 5 pães e 2 peixes, está na mão deles, eles comessem, o que ia acontecer? Não haveria multiplicação daqueles pães e aqueles peixes, tá? Mas a partir do momento que eles entregaram para Jesus, é que começou então o processo da multiplicação dos pães e dos peixes, né? O dízimo, na verdade, ele não é dado. Não, isso que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então vamos entender isso aqui. Somente o que é dado é que pode ser multiplicado. Mas há uma coisa que nós temos que entender, é o seguinte: que aqueles pães e aqueles peixes não se multiplicaram na mão de Jesus. Presta atenção nisso. Eles entregaram para Jesus, Jesus orou abençoando aquele dinheiro e depois Jesus entrega na mão deles. E diz assim para eles: agora vocês distribuam esse dinheiro. Esse dinheiro não, esses pães. E aí, imagina que tem ali o pão na mão de Pedro. Ele só está vendo aquele pão. Se ele não começasse a distribuir esse pão jamais seria multiplicado. Mas a partir do momento que ele começa a entregar esse pão começa a ser multiplicado. Então, o milagre não acontece na mão de Jesus, o milagre acontece na mão dos discípulos. Quando nós entregamos o que temos ao Senhor, o milagre não acontece na mão do Senhor, o milagre acontece na nossa mão, porque Ele pega uma parte, Ele reparte e entrega uma parte na nossa mão. E essa parte é que vai ser multiplicada, é a parte que está na nossa mão, mas não na mão do Senhor Jesus Cristo. Então entenda sempre esse princípio, que o pão não se multiplicou na mão de Jesus, mas se multiplicou na mão dos discípulos. O dinheiro multiplica na mão do Senhor, mas se multiplica na nossa mão, ok? Vamos continuar aqui. O dízimo não é dado, o dízimo é a parte devolvida ao Senhor. A oferta é dada depois que entregar o dízimo. Não posso ofertar o que não me pertence. Vamos lá. A Bíblia nos ensina que eu devo dar o dízimo, que é a primeira parte, ao Senhor. Então, o dízimo você não dá ao Senhor, o dízimo você não paga ao Senhor, mas o dízimo você devolve ao Senhor. Depois que você dá o dízimo,
aí você dá a oferta, tá? E a oferta é dada sempre depois que você entrega o dízimo. Você não dá a oferta antes de você entregar o dízimo. Por quê? Porque primeiro você entregou o dízimo, agora o que restou, Deus deixou com você. Aí agora você faz o que você quiser desse dinheiro. Tá? E aí então é o que vem a oferta. Por isso que há uma frase que diz o seguinte, que o dízimo ele protege e a oferta ela multiplica. Tá? Então o dízimo você entrega ao Senhor e vai proteger, mas quando você dá a oferta ela traz a multiplicação. Por isso que a Bíblia diz que semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe muito. Então entenda isso, que você não pode ofertar o que ainda não pertence a você, tá bom? Você não pode ofertar daquilo que ainda não te pertence. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus, capítulo 25, verso 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem estás, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que interessante aqui, tá? Jesus ele conta aqui essa história a respeito desses 3 servos, né? E o que Jesus ele faz aqui? O Senhor está dizendo aqui que ele entrega 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro. Quando o Senhor volta, aquele que havia recebido 5 talentos, ele devolve para aquele senhor os 5 talentos e mais 5 talentos. Olha que ele devolveu aquilo que pertence ao Senhor, tá? Não apenas o que pertencia àquele senhor, que eram 5 talentos. Esse é teu, esse não é meu. Então eu não posso te dar aquilo que não é meu. Estou apenas devolvendo, entregando ao Senhor aquilo que não é meu, os 5 talentos. Porém agora eu vou te dar agora vou dar ao Senhor 5 talentos. Tá? Eu ganhei mais 5 talentos, agora eu estou dando ao Senhor. Tá? Porque o primeiro eu não estou dando, porque o primeiro não me pertencia, mas esse me pertence. Então eu vou dar ao Senhor 5 talentos. O que o Senhor diz para ele? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que aí vem a multiplicação na vida desse servo. Por quê? Porque ele foi fiel em devolver o que era do Senhor, mas também em ofertar ao Senhor, a dar ao Senhor algo mais. Aí depois vem aquele que tem 2 talentos. Aquele que tinha 2 talentos, o que ele faz? Ele devolve
o que era do Senhor, os 2 talentos, mas ele também conseguiu ganhar mais 2 talentos, e esses 2 talentos ele investe, ele oferta ao Senhor, e Deus também diz para ele, olha, então você vai ser abençoado, porque você também está investindo mais 2, você está ofertando. Tá? E aí depois vem aquele que recebeu só 1, e aí ele diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor é justo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo e tal, então eu enterrei o dinheiro, está aqui o seu 1 talento. O que o Senhor diz para ele? Servo inútil, né? Servo infiel, né? E ele então repreende aquele servo, porque ele apenas devolveu aquilo que era do Senhor. Então ele é chamado de servo mau e servo infiel. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Não estou dizendo aqui que qualquer pessoa que apenas deu dízimo seja má e seja infiel. Né? Eu estou dizendo que há um princípio de administração fiel que ensina que devemos dar mais a Deus que simplesmente o dízimo. Porque dar o dízimo é simplesmente devolver a Ele o que já é dele. Então é isso que a gente precisa entender, né? Quando eu dou o dízimo, eu estou dando aquilo que já é dele. Você não vai ser infiel porque você deu o dízimo, nem o servo mau, não é isso. Mas é um princípio que nos ensina aqui a dar mais do que apenas o dízimo e apenas o dízimo. Tá? Isso é fundamental a gente entender. E aquilo que eu disse, né, que o dízimo ele protege, a oferta ela multiplica. Tá? Então, quando aqueles servos deram a oferta, aquela parte a mais, já fala, sobre o muito eu te colocarei. Olha a bênção aí, da onde vem. E há um texto na Bíblia que diz também, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Né? O que semeia muito, vai colher muito. Irmãos, quando nós olhamos para Malaquias 3, vemos que Deus menciona mais do que o dízimo nessa passagem. Tá? Ele menciona aqui em Malaquias 3 dízimos e ofertas. Tá? Em outras palavras, são os dízimos e as ofertas que retiram a maldição. Tá? Lá em Malaquias 3,10 você vai ver isso, que é o dízimo e a oferta, que retiram a maldição. Diz também que são os dízimos e ofertas que trazem as bênçãos. Os 2. São os dízimos e as ofertas que repreendem o devorador. Você vê que em Malaquias capítulo 3, aqui no verso 10, ele sempre vai colocar os 2 em evidência, não apenas um, dízimo e oferta. Então aqui, para a gente concluir então, nós entregamos ao Senhor primeiro para que as nossas finanças sejam abençoadas. E também, na verdade, não apenas as nossas finanças, né? Para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Então nós entregamos sempre primeiro ao Senhor. Entregamos mais e além dos nossos dízimos, para que somente aquilo que é compartilhado pode ser multiplicado. Estes são então, queridos, os princípios da multiplicação, e eles são tão poderosos hoje quanto foram naquela montanha na Galileia. Tá? Essa aqui é a palavra então dos princípios da multiplicação, quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães. Tá? Então sempre lembrando que primeiro entregaram ao Senhor, o Senhor abençoou, colocou nas mãos deles e nas mãos dos discípulos, então os pães foram multiplicados. Esse princípio também está conosco, então tudo que temos entregamos na mão do Senhor, o Senhor abençoa e devolve para nós aquilo que nos pertence, então aí vem a multiplicação, quando nós também agimos com um coração de generosidade. Eles distribuíram ali a todas as pessoas que foram alimentadas e no final ainda recolheram 12 cestos. Olha aí o princípio da multiplicação e até poderíamos dizer da prosperidade, né? Agora, você ouviu essa mensagem hoje? É importante para você entender que você ouça toda a série que nós ministramos a respeito de uma vida abençoada. Então, há outras palavras, semanas anteriores, tanto no Tadel quanto no culto da igreja, que ministramos o primeiro do primeiro. Você ouvir essas mensagens todas para você entender o princípio do dízimo e o princípio da oferta. O princípio
para você ter uma vida abençoada. Porque o desejo do Senhor é que cada um de nós seja, na verdade, abençoado. Amém, queridos? Eu quero orar por você e nessa oração pedir para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que você tenha de fato um coração generoso. A bênção que eu vejo que quase todas as pessoas da igreja, praticamente, não vou dizer todas porque nunca há uma totalidade em lugar nenhum, mas a maioria dos irmãos da igreja, e você que está me ouvindo, eu creio que você faz parte disso, você tem esse coração de servir primeiro a Deus e não servir a mamão. Que você tem um coração de generosidade e que você entendeu os princípios da multiplicação na sua vida e você entendeu os princípios de uma vida abençoada. Amém? E entendeu que a nossa felicidade, a nossa alegria não está em mamão, não está nas riquezas. A nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira alegria, nossa verdadeira vida, ela vem do Senhor. Amém? É Ele quem cuida de nós, é aquele que supre todas as nossas necessidades. Se você serve a Deus, não faltará recursos para você ter uma vida bem cuidada. Como disse Davi, sou velho, já fui jovem, porém nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência padecer necessidade. Creia que o Senhor está com a mão estendida para te abençoar grandemente. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor amado, por essa série que nós ministramos a respeito do Tadel, Senhor. No Tadel, ó Pai, a respeito, na verdade, sobre uma vida abençoada. Quero te louvar, ó Deus querido, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu para sermos abençoados, ó Pai. Passamos por lutas, dificuldades, tribulações, mas as bênçãos do Senhor jamais se apartam da nossa vida, ó Pai querido. Por isso queremos te servir cada dia da nossa vida. Ó Pai, sermos o melhor que o Senhor, Pai, espera de nós, ó Pai querido. A Ti damos a honra, damos louvor e damos a glória. Agora, Pai querido, estenda a Tua mão sobre todo o Teu povo, ó Pai, e abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas e repreenda o devorador na vida e na família deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Te espero amanhã, nosso culto de quarta, e domingo também nosso cultão às 9 e às 10h30. Amém? Deus abençoe. Estamos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus.